Alegrai-vos sempre no Senhor, eu ainda digo, alegrai-vos. Meus caros fiéis, uma vez, certo filósofo ateu afirmou que se ele visse um único cristão feliz, ele se converteria. Esse filósofo ainda reprovava os cristãos de se dizerem redimidos, mas terem tão pouca energia. Isto é, se dizerem objeto de uma grande graça de Deus, mas viverem de maneira lamentável, triste, cabisbaixa. Nós voltaremos a esse filósofo ao longo do sermão. Comemoramos hoje, meus caros, o domingo Gaudete, o domingo da alegria. No meio da espera silenciosa e obscura do advento, a luz do Natal já começa a brilhar. A igreja se reveste dessa cor rosa, essa cor que é uma espécie de mistura entre roxo e branco. As flores podem ser postas no altar, o órgão, se nós tivéssemos, poderia soar. Os cânticos nos comunicam uma alegria antecipada. Na segunda-feira passada, nós víamos aparecer a estela matutina, a Imaculada Conceição, aquela estrela que precede o nascer do sol. Hoje, nós vemos aparecer a aurora. Meus caros, o sol logo mais vai chegar. O sol começa a espalhar os seus raios luminosos, a transmitir o seu calor, do qual coisa alguma pode escapar. A alegria é o tema central da liturgia de hoje. Por isso, trataremos nesse sermão de uma disposição essencial e exclusiva cristã, a alegria. Mas, padre, o senhor se engana. A alegria não é exclusiva dos cristãos. Nós vemos, por exemplo, muitos homens que desprezam o evangelho, que estão afastados da igreja e que, no entanto, parecem ser muito alegres. Aliás, até mais do que nós. Além do mais, Nossa Senhora foi categórica com Santa Bernadette, padre. Ela lhe prometeu a alegria, não nessa vida, mas na outra. E Nosso Senhor, ele não é menos claro. Eu cito: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Parece então, padre, que o Senhor se engana. A alegria não é algo essencial e nem exclusivo dos cristãos. Meus caros, apesar disso, São Paulo hoje é claro, eu cito: Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu digo, alegrai-vos. Vejamos o que é a alegria e depois o porquê ela é uma prerrogativa essencial e exclusiva dos cristãos. Inicialmente, lembremos-nos do que é a alegria. O que é a alegria? A alegria é um ato pelo qual nós desfrutamos de um bem desejado. O amor por um objeto suscita em nós um certo desejo, um certo movimento em direção à coisa desejada. Nós temos esse movimento porque queremos fazer dessa coisa nossa. E quando conquistamos tal coisa, essa coisa desejada, nós nos repousamos nelas. Nós nos satisfazemos nela, nós ficamos alegres. Essa é a lei em que dizíamos no sermão da missa passada, a lei da atração do bem. Por exemplo, o senhor fulano, após um longo período resolvendo problemas burocráticos pelas ruas de Belém, ele se encontra ensopado de suor,
e com a boca sedenta, seca. Ele deseja ardentemente um ambiente fresco, um copo de água gelada. E quando ele entra num ambiente climatizado e pode beber um copo de água, ufa, que alívio! O senhor fulano pode, enfim, desfrutar de uma grande alegria, pois, enfim, ele pôde se repousar no bem. No caso aqui, a frescura. Acontece, no entanto, que existe dois tipos de bem. Alguns de ordem sensível, outros de ordem espiritual. Esse primeiro exemplo da frescura, ela ilustra um bem de ordem sensível. Sentimos calor e procuramos nos refrescar. Mas imaginemos agora que nessa agradável sala climatizada, onde o senhor fulano se encontra, para resolver um último problema, esperando o seu atendimento, ele escuta uma suave sonata de Corelli começa a tocar na sala. A fim de que todos os ouvintes possam apreciá-la, a tal ponto de se esquecerem da espera. Quanta consonância, quanta harmonia, quão agradável e repousante é o encadeamento das notas musicais. E como se não bastasse, face ao senhor fulano, se encontra, para apreciação dos espectadores, belos quadros da fauna e da flora brasileira. Vendo, no entanto, que um daqueles que esperavam para ser atendido, o senhor fulano vê que um recebe uma ligação de sua esposa pedindo que ele vá logo para casa, pois a sua filha recém-nascida não estava bem. O senhor fulano, então, decide de ceder o seu lugar para que tal homem possa voltar mais cedo e cuidar da sua família. Eis alguns exemplos, meus caros, de um prazer espiritual. A audição, a visão, são de fato prazeres de ordem sensível, mas também alcançam, de certo modo, de um grau, uma ordem espiritual, intelectual. Porém, é quando o senhor fulano age virtuosamente, cedendo seu lugar para outro, que ele prova um prazer puramente espiritual. Um prazer intelectual. É quando ele age virtuosamente. Ele prova um prazer sem igual, isto é, uma alegria. Eis, portanto, uma primeira distinção para nós. O prazer, que vai ser aquele prazer de ordem sensível, e a alegria, esse prazer, mas de ordem espiritual, provada pela nossa união à verdade, ao bem, ao belo. Todo prazer pode vir acompanhado de uma alegria. E isso porque todo prazer, desde que conforme a razão, a reta razão, será recebido como um bem pela inteligência e procurado pela vontade. Por exemplo, ficamos alegres pelo fato de termos uma boa refeição no dia do Senhor, nos dias santos de guarda, em que devemos ir à missa, pois ao mesmo tempo que essa refeição corresponde a uma exigência do nosso corpo, nos alimentarmos bem, ela também honra o dia do Senhor. Então podemos unir os dois. Contudo, o contrário não é verdade. Há algumas alegrias que não podem vir acompanhadas de prazer sensível algum, senão por uma espécie de repercussão ao corpo. Por exemplo, pelo fato de escutarmos uma bela peça musical de Bach, ou de apreciarmos
a bela cena da natividade de Giotto, provamos um certo prazer que vem não do corpo, mas de um certo apetite, de uma certa atração pelo bem, pelo verdadeiro, pelo belo. Ou ainda, como esse caso do senhor fulano, quando fazemos um ato de virtude, após esse ato, isso que nos exigiu um grande esforço, experimentamos uma grande alegria no cumprimento do bem, mesmo se estamos cansados. E isso resulta dessa verdadeira alegria de ordem espiritual. Além do mais, todo homem age em vista de um fim. Todo fim tem razão de bem. Ora, tudo que é tido por nós como um bem é desejado, querido. E quando alcançamos, repousamos nele. O que é isso, Padre? Então, o senhor quer dizer que a alegria é subjetiva? Pois bem, de uma certa maneira, sim. É por isso que dizemos que tal qual pessoa é, tal é o bem que ela procura. Não é verdade? Temos o ditado: diga-se com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Donde a importância de educarmos os nossos prazeres, as nossas alegrias. E é preciso adquirir uma ordem nos prazeres e na alegria. O prazer é menos nobre que a alegria. Mesmo que aquele almoço com os amigos seja tão prazeroso, ele não se compara com a livre renúncia de cuidar, com a livre renúncia de ter esse almoço para, por exemplo, cuidar da nossa família, para realizarmos os nossos deveres de Estado, que não podem ser prorrogados. Não apenas contra toda a moral protestante do desinteresse, que exclui o prazer das nossas ações, mas também contra toda a moral mundana, absolutizando o prazer, a boa filosofia cristã considera o prazer e a alegria não como dois elementos vindo do exterior, mas como dois elementos subsequentes, intrínsecos ao próprio bem. O prazer existe porque o bem existe. E quando ele é conforme a reta razão, esse prazer é bom. Prazer e alegria são naturais ao homem. Ninguém pode viver sem provar um certo prazer, uma certa alegria, pelo menos de tempos em tempos. Em oposição ao prazer e à alegria, nós temos o quê? A tristeza e a dor. Elas se referem não ao bem presente, mas ao mal presente. Por exemplo, quando a pessoa amada está ausente, sentimos uma certa tristeza. Ou então, quando queremos nos refrescar e não podemos, sentimos uma certa dor, pois há uma ausência do bem que é devido. Assim como o prazer e a alegria são naturais ao homem, a dor e a tristeza também o são. Contudo, nem sempre a dor e a tristeza são ruins. Vai depender da razão, da regra, da reta razão. Por exemplo, a tristeza vindo após termos cometido uma injustiça é boa. Ou ainda, é bom sentir fome quando temos necessidade de nos nutrir. Ao contrário, é ruim se entristecer com o bem do próximo, é inveja. É ruim castigar, machucar, ferir o próprio corpo sem uma razão grave. Podemos concluir tudo isso dizendo que tanto o prazer e a alegria, quanto a dor e a tristeza acompanham o homem a cada ação da sua vida. Às vezes estamos tristes,
às vezes alegres. Às vezes provamos certas dores, às vezes certos prazeres. Às vezes nós somos a causa, às vezes elas nos escapam. Não podemos estar sempre felizes, nem estar sempre tristes. Eis esse animal tão complexo que é o homem. Está certo, Padre. Se é assim, por que São Paulo nos recomenda hoje de estarmos sempre alegres? Iterum dico gaudete, gaudete semper. Essa recomendação do apóstolo tem um nome, é a alegria cristã. Essa alegria é de ordem espiritual, como nós vimos, e portanto se encontra na vontade. Ou seja, ela se enquadra no grupo das alegrias espirituais que acabamos de ver. Porém, em contrapartida das nossas alegrias naturais, essa alegria cristã vem unicamente de um motivo completamente sobrenatural. Qual é ele? É, em última instância, meus caros, de estarmos numa comunhão de vida com o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Sim, meus caros, é isso mesmo. Se estamos em estado de graça, Deus habita em nós como no seu templo. O cristão está consciente de ser templo do Altíssimo. Suas operações naturais tornam-se operações divinas pela graça. Os atos do cristão adquirem uma dimensão teologal. Dimensão teologal, Padre, o que é isso? Calma, é muito simples, meus caros. Nós lhe asseguramos que não se trata de nenhum cálculo matemático. Isso quer dizer simplesmente que aquele em quem Deus habita pela graça é capaz de conhecer a Deus como ele se conhece e como ele se ama. O cristão possui Deus consigo. O cristão é feito para ser objeto das missões divinas do Filho e do Espírito Santo para a glória do Pai. Eis a alegria cristã, estar numa comunhão de vida com a Trindade Santíssima. O que há de mais feliz, meus caros, do que saber que Deus habita em nós pela graça? De saber que Ele está sempre pronto para perdoar aquele que se arrepende? De saber que nada e absolutamente nada, para citar São Paulo, pode nos apartar do amor que Deus nos testemunha em Jesus Cristo, nosso Senhor, a não ser o pecado, a nossa própria rejeição. Podemos andar cabisbaixos de tristeza quando Deus está conosco? De maneira alguma. A alegria será sempre uma prerrogativa da alma cristã. Ela pode e deve existir no meio das maiores tristezas que podem nos vir. Eis aí um dos grandes paradoxos do cristianismo. A coexistência, a existência junta, enquanto vivemos nesse vale de lágrimas entre alegria e tristeza. O exemplo por excelência é nosso Senhor, nos últimos momentos da paixão. Jesus contempla o Pai, ele está extremamente feliz, mas ao mesmo tempo, no entanto, ele prova uma grande dor pelos males que virão. Mas, de fato, uma coisa devemos confessar: enquanto nos encontramos nesse mundo, estamos em via, essa alegria cristã será sempre imperfeita, por dois motivos. Por ela estar sobre o modo da fé e não da visão, e por sempre guardarmos uma certa possibilidade de mudança. Contudo, um dia virá que, como diz o salmista, eu cito, nós entraremos na casa do Senhor e lá ficaremos para sempre. Por fim, nossos passos se deterão às portas de Jerusalém. Infelizmente, escutamos com muita frequência de muitos católicos: ah, padre, que pena é ser católico,
quantas privações, que religião triste. Na verdade, essas afirmações provêm de um espírito que não prova essa alegria cristã. Essa alma que assim pensa não está longe de tudo abandonar. De fato, o católico, ele se priva de diversões mundanas, de certas atrações, de certos prazeres desordenados e mesmo às vezes ordenados. Mas se ele assim o faz, é para o seu próprio bem. Essas privações o ajudam a regular a sua natureza ferida pelo pecado. Em última instância, elas os configuram a Cristo. O católico, que é o verdadeiro cristão, não está infeliz por portar o jugo de Cristo, esse jugo que é leve e suave, mas o católico, ele se sabe que ele é um privilegiado. Voltemos ao nosso filósofo do começo, que nos acusava de sermos tristes. Ele estava errado? Pois bem, ele não estava completamente errado. Ele tinha muita consciência que todo homem prova uma grande quantidade de sentimentos positivos e negativos durante a sua vida, esse vai e vem que é natural. Não era isso que ele falava. Isso é inevitável a nós. O que ele criticava era que o cristão, de duas maneiras. Primeiro, ele via que a alegria cristã não era praticada pelos seus adeptos. E segundo, esse filósofo criticava o fato da alegria cristã estar num outro mundo. Ele pensava que essa alegria era uma fraqueza. Esse filósofo queria construir um paraíso sobre a terra, ele queria edificar uma torre que fosse até os céus e ter um nome eterno, como no episódio da Torre de Babel. Diziam os habitantes de Babel: vamos, construamos uma cidade e uma torre que penetre aos céus, façamos um nome. E, no entanto, ironicamente, como em Babel, esse filósofo não se sabe se servir nem mesmo das pedras e da argamassa para tal construção. O cristão está consciente que a alegria definitiva e perfeita está apenas no céu. Apesar de nessa terra já desfrutarmos dessa certa alegria da habitação trinitária em nós. Como diz São Paulo, para nós, a nossa cidade está no céu. Nostra autem conversatio in celis est. Às vezes, a alegria cristã é tão grande que ela transborda o nosso corpo. Porém, na maior parte das vezes, o nosso corpo está cansado, indisposto, fraco. Essa alegria que permanece no nosso interior não pode ser tão visível, mesmo se é ela que anima os nossos atos. Portanto, meus caros, mesmo se o cristão fica triste pelas dificuldades, pelas diferentes circunstâncias da vida que a vida o apresenta, ele sempre guardará essa alegria interior, alegria totalmente sobrenatural. Ele sempre será capaz de lançar um olhar admirativo para o mundo e para a vida, para rejubilar de tudo o que a existência lhe apresenta. Mesmo nas maiores provações, o cristão as leva com serenidade, com sabedoria, com ação de graças. Ele sabe, em última instância, que tudo, para citar São Paulo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Enfim, meus caros, nessa silenciosa e obscura espera do advento, nós nos esforcemos para testemunhar aos nossos próximos essa alegria que brota do nosso interior por estarmos numa comunhão de vida
com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como? Eis o que vos propomos hoje. Estejamos sempre prontos a sorrir. Como assim, Padre? Eis que inesperadamente meu filho adoece e tenho que levá-lo ao médico, o que atrapalhará o meu repouso tão esperado na semana. Então, o que fazer? Sorriamos. Aquela chuva vem atrapalhar o tão agradável passeio em família do domingo à tarde. Então, o que fazer? Sorriamos. Uma pessoa de quem mais esperávamos nos trai, nos calunia, e então sorriamos. O que importa tudo isso? A nossa cidade está nos céus. Aqui nesta terra somos peregrinos. Esperemos sempre e ansiosamente, meus caros, o nascimento do Verbo encarnado nesse Natal nas nossas almas, com uma profunda alegria que transborda em toda a nossa pessoa. Digamos, como o profeta Isaías: louvai a Yahvé, invocai o seu nome, proclamai entre os povos os seus feitos, fazei saber que o seu nome é excelso. Salmodiai a Yahvé, porque ele fez coisas sublimes. Seja isto sabido no mundo inteiro. Erguei alegres gritos, exultai, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel, que em breve estará nas nossas almas nesse Natal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.